Isso. Vamos nessa. O que acontece quando o único caminho para a frente é atravessar o abismo que nós mesmos cavamos? Imagine uma equipe, um grupo de almas desajustadas, cada uma delas carregando o peso de erros passados, a marca indelével da rejeição, e agora se encontra encurralada em um pesadelo que eles próprios ajudaram a tecer. Cada decisão que tomam, cada passo que dão, é uma aposta perigosa contra a própria essência, um risco calculado contra a sanidade e a alma. Não estamos falando de uma aventura heroica comum, onde os heróis são invencíveis e as vitórias são garantidas. Esta é uma jornada pela escuridão, um mergulho profundo em um mundo que está desmoronando sob o peso da poluição, da ganância e da desesperança. A chuva ácida que cai implacavelmente sobre eles não é apenas um elemento climático. É um símbolo da toxicidade que permeia não só o ambiente, mas também as relações e os corações daqueles que se atrevem a caminhar por essas terras devastadas. Nesse cenário desolador, esses indivíduos, unidos apenas pela necessidade e pela falta de alternativas, são forçados a confrontar os fantasmas de seus passados. Cada memória, cada arrependimento, cada falha é um espelho distorcido que reflete suas fraquezas mais profundas, expondo as cicatrizes que tentaram esconder do mundo e de si mesmos. O artefato que buscam, a suposta chave para a salvação, não é apenas um objeto de poder. É também o gatilho que promete desenterrar segredos há muito enterrados, verdades cruéis que pulverizar a frágil coesão que ainda os mantém juntos. A confiança, já escassa, torna-se um luxo insustentável quando a traição espreita em cada sombra e os sacrifícios necessários pesam mais do que qualquer um deles pode carregar. Eles precisam encontrar um caminho para a redenção em meio ao caos absoluto,
travando uma batalha interna e externa contra inimigos que se manifestam tanto na paisagem hostil quanto na escuridão que reside em seus próprios corações. É uma corrida desesperada contra o tempo, contra a inevitabilidade do colapso, antes que sejam completamente consumidos pelas verdades mais sombrias que carregam. Esta narrativa não se trata de encontrar um herói em meio à desgraça, mas de observar a humanidade em seu estado mais cru, quando as convenções sociais e a moralidade são lavadas pela chuva ácida da realidade. A história se desenrola não em um campo de batalha idealizado, mas nas entranhas de um mundo que falhou, onde a sobrevivência é uma arte sombria e cada ato de bondade é um milagre precário. A jornada deles é uma exploração pungente da culpa, do arrependimento e da resiliência, testando os limites do que significa ser humano quando tudo o que resta são as próprias falhas. O que impulsiona esses indivíduos a seguir em frente quando o próprio mundo conspira contra eles? É a esperança de um amanhã melhor, a necessidade de se redimir de erros passados, ou simplesmente a inércia de um instinto de sobrevivência que se recusa a ceder à desesperança. Eles são a prova viva de que o fracasso não é o fim, mas muitas vezes o começo de uma jornada mais dolorosa e, talvez, mais significativa. Cada membro da equipe carrega uma história de queda, um momento em que suas vidas tomaram um rumo irreversível para o pior. Talvez um tenha perdido tudo por uma decisão imprudente, outro tenha sido traído por aqueles em quem mais confiava, e ainda outro tenha se perdido na busca por poder, pisoteando tudo e todos em seu caminho. Agora, unidos por uma força maior ou por um destino cruel, eles são forçados a encarar as consequências de suas ações, não apenas em termos de punição externa, mas no impacto devastador que causaram em suas próprias vidas e nas vidas daqueles ao seu redor. O artefato que buscam é a promessa de um recomeço, uma chance de apagar os erros e reescrever seus destinos. No entanto, a busca por essa salvação é um caminho traiçoeiro, repleto de armadilhas psicológicas e dilemas morais que testarão a fibra de seus espíritos. A questão central que permeia essa narrativa não é se eles conseguirão encontrar o artefato, mas se conseguirão encontrar a si mesmos no processo. Eles são forçados a confrontar as verdades que tentaram enterrar, as mentiras que contaram a si mesmos para sobreviver. A chuva ácida que os atinge é um lembrete constante de que o mundo em que vivem é uma consequência direta das falhas humanas, e eles não são exceção. A busca pela redenção é uma jornada interior, onde os verdadeiros inimigos não são os que se escondem nas sombras do mundo em colapso, mas os demônios que habitam seus próprios corações. A cada passo, eles se aproximam não apenas do artefato, mas da verdade sobre quem realmente são, uma verdade que pode ser mais assustadora do que qualquer monstro que possam encontrar. Esta é uma história sobre a força da esperança em face da adversidade esmagadora, sobre a possibilidade de redenção mesmo nas circunstâncias mais sombrias, e sobre a complexa tapeçaria da alma humana, tecida com fios de erro, arrependimento, talvez, com o vislumbre de luz. A busca pelo artefato, mais do que uma missão externa, funciona como um catalisador para a introspecção forçada, expondo as rachaduras na armadura psicológica de cada indivíduo. Pense nisso como um raio-x para a alma. À medida que se aprofundam na procura, os mecanismos de defesa que construíram ao longo dos anos começam a ceder, revelando as fragilidades que eles se esforçaram tanto para ocultar. Por exemplo, um membro da equipe, conhecido por sua frieza calculista e aparente indiferença ao sofrimento alheio, pode se ver confrontado com memórias vívidas de um ato de crueldade que cometeu na juventude, uma ação que moldou sua visão de mundo e seu distanciamento emocional. Essa confrontação não é apenas um lembrete do passado, mas uma força ativa que o obriga a reavaliar suas motivações atuais e a natureza de sua aparentemente inabalável resiliência. Ademais, a interação com os resquícios do mundo em colapso, as ruínas de cidades outrora vibrantes e os artefatos de uma civilização perdida, age como um espelho sombrio para a própria decadência moral da equipe. Cada paisagem desolada, cada vestígio de vida extinta, ecoa a perda e o desespero que cada um carrega consigo. Considerem, por exemplo, a descoberta de um diário pessoal em uma biblioteca em ruínas, detalhando os últimos dias de uma família tentando sobreviver à catástrofe. A leitura dessas palavras pode ressoar profundamente com alguém que, em seu passado, falhou em proteger seus próprios entes queridos, desencadeando uma onda de culpa e autoaversão que submergi-lo. Essa exposição a narrativas de sofrimento alheio, em um contexto de sua própria busca desesperada, intensifica a pressão psicológica,
forçando-os a confrontar a universalidade da dor e a responsabilidade que cada um tem em sua perpetuação ou mitigação. Além disso, a dinâmica interna da equipe se torna um campo de batalha sutil, onde as desconfianças latentes e as rivalidades mal disfarçadas começam a emergir com mais força à medida que a pressão aumenta. A necessidade de compartilhar recursos escassos, tomar decisões conjuntas sob extrema adversidade e a constante de traição criam um ambiente onde as relações são testadas ao limite. Imagine uma situação em que a equipe se depara com um dilema: usar o pouco suprimento médico restante para tratar um membro ferido, que pode ser um fardo para o progresso, ou economizá-lo para o grupo em geral, correndo o risco de perder um companheiro valioso. Essa escolha, carregada de implicações morais e estratégicas, inevitavelmente expõe as diferentes prioridades e os valores subjacentes de cada indivíduo, gerando atritos e minando a confiança que já era precária. Outro aspecto crucial a considerar é a forma como a própria natureza do artefato buscado, com sua promessa de poder ou conhecimento transformador, pode exacerbar as tendências mais sombrias dentro da equipe. Aqueles com ambições reprimidas podem ver no artefato uma oportunidade de ascensão pessoal, mesmo que isso signifique sacrificar os ideais coletivos. Por exemplo, um indivíduo com um histórico de manipulação pode começar a conspirar secretamente, buscando controlar o artefato para benefício próprio, semeando discórdia e minando a unidade do grupo. Essa dinâmica interna de competição e egoísmo, desencadeada pela perspectiva de recompensa, adiciona uma camada extra de complexidade à já árdua jornada, transformando a busca pela salvação em uma luta pela alma da própria equipe. A necessidade de tomar decisões em um ambiente de escassez extrema, onde cada recurso é vital e a margem de erro é infinitesimal, força a equipe a confrontar a natureza intrínseca da empatia e do altruísmo. Agora, considere como isso se aplica quando você se depara com a escolha entre garantir a sobrevivência imediata de um indivíduo, que pode ter um passado questionável ou ser visto como um peso para o grupo, e a segurança a longo prazo de todos. Essa situação não é meramente um teste de lealdade, mas uma dissecação da moralidade em seu estado mais fundamental. A chuva ácida, que corrói a paisagem física, também parece corroer as barreiras sociais e éticas que normalmente regeriam tais escolhas. O que acontece quando a compaixão se torna um luxo que não podem pagar, ou quando a autopreservação exige um ato de aparente crueldade? A equipe se vê em um dilema kafkiano: salvar um, arriscando a todos, ou sacrificar um, garantindo a segurança da maioria. Essa dicotomia força uma reavaliação profunda dos valores pessoais, desenterrando a verdadeira natureza de cada membro sob pressão esmagadora. Ademais, a própria natureza do artefato, que promete conhecimento ou poder transformador, pode ser um catalisador para as tendências mais sombrias e egoístas dentro da equipe. Aqueles com ambições reprimidas, ou com um histórico de manipulação, podem ver no artefato uma oportunidade única de ascensão pessoal, mesmo que isso signifique sabotar os ideais coletivos ou trair a confiança dos companheiros. Pense em um cenário onde a equipe descobre pistas que sugerem caminhos divergentes para o artefato, cada um exigindo um sacrifício diferente ou favorecendo um membro em detrimento de outros. Um indivíduo com um passado de oportunismo pode começar a conspirar secretamente, buscando informações exclusivas ou tentando desviar o grupo para um caminho que lhe garanta maior controle ou benefício individual. Essa dinâmica interna de competição e egoísmo, desencadeada pela perspectiva de recompensa, adiciona uma camada extra de complexidade à já árdua jornada, transformando a busca pela salvação em uma luta pela alma da própria equipe, onde a confiança se torna um ativo ainda mais precioso e escasso. Construindo sobre isso, a descoberta de artefatos históricos e tecnológicos em meio às ruínas pode oferecer vislumbres da própria catástrofe que devastou o mundo. Esses achados podem não ser apenas relíquias do passado, mas peças de um quebra-cabeça que revelam as causas subjacentes do colapso. Imagine a equipe encontrando registros fragmentados de experimentos científicos desastrosos ou de decisões políticas irresponsáveis que precipitaram a crise ambiental. Esses fragmentos de verdade, espalhados pelas paisagens desoladas, funcionam como um lembrete pungente da fragilidade da civilização e da capacidade humana para a autodestruição. Para um membro da equipe que pode ter contribuído, direta ou indiretamente, para essa decadência, a descoberta desses registros é um confronto brutal com a própria cumplicidade, forçando uma introspecção dolorosa sobre o papel que desempenharam na criação do abismo em que agora se encontram. Consequentemente,
A necessidade de interpretar esses achados e de decidir como utilizá-los para o benefício coletivo cria um novo campo de batalha intelectual e estratégico dentro da equipe. Diferentes membros podem ter interpretações conflitantes sobre o significado desses registros ou sobre a melhor forma de aplicar o conhecimento adquirido. Por exemplo, enquanto um pode ver nos dados científicos a necessidade de uma abordagem cautelosa e metódica, outro, impulsionado pelo desespero, pode defender uma solução radical e arriscada. Essa divergência de opiniões, exacerbada pela pressão e pelo estresse, pode levar a conflitos internos acirrados, minando ainda mais a coesão do grupo. É um teste não apenas de sua capacidade de sobrevivência física, mas de sua habilidade de colaborar e de encontrar um terreno comum em meio a verdades desconfortáveis e interpretações divergentes. Em contrapartida, a própria natureza da chuva ácida, que corrói tudo o que toca, pode ser interpretada metaforicamente como a corrosão da inocência e da esperança dentro da equipe. Cada gota que cai sobre eles não é apenas um elemento físico, mas um símbolo das perdas cumulativas, das desilusões e dos sacrifícios que foram forçados a fazer. Essa constante agressão ambiental serve como um lembrete tangível da fragilidade de sua existência e da inevitabilidade do declínio. Agora, pense em como essa exposição contínua à deterioração pode afetar a psique de indivíduos que já carregam o peso de erros passados. A esperança de redenção, que inicialmente os impulsionou, pode começar a parecer uma miragem distante, obscurecida pela realidade implacável de um mundo em constante colapso. Outra camada crucial a ser considerada é como a busca pelo artefato, um objetivo aparentemente singular, pode, paradoxalmente, desviar a atenção das necessidades imediatas e da manutenção de um mínimo de bem-estar dentro da equipe. A obsessão com o objetivo final pode levar à negligência de cuidados básicos, como higiene, nutrição adequada ou descanso, fatores essenciais para a saúde física e mental a longo prazo. Imagine a equipe ignorando os sinais de uma doença emergente em um de seus membros, ou desconsiderando a necessidade de um momento de descanso reparador, tudo em nome do progresso em direção ao artefato. Essa negligência, embora talvez justificada pela urgência da missão, pode ter consequências devastadoras, minando a capacidade da equipe de funcionar efetivamente e aumentando a vulnerabilidade a perigos externos e internos. A busca pelo artefato, que a princípio parecia uma jornada para a salvação, revela-se um intrincado labirinto de dilemas éticos que desafiam a própria definição de sobrevivência. Agora, considere como isso se manifesta quando a equipe se depara com a possibilidade de obter informações cruciais sobre a localização do artefato em troca de um sacrifício que compromete a segurança de um grupo de inocentes que eles encontraram pelo caminho. Essa encruzilhada moral não é uma questão de escolher entre o bem e o mal, mas entre males menores, forçando uma ponderação sobre o peso da responsabilidade coletiva versus a urgência da missão pessoal. A tentação de priorizar o objetivo principal, mesmo que isso signifique a condenação de outros, torna-se um teste severo à sua humanidade residual. Cada membro é confrontado com a possibilidade de se tornar o algoz, mesmo que involuntariamente, em nome de uma esperança que pode, em última instância, ser ilusória. Essa decisão, se tomada, não apenas os marcará para sempre, mas criará uma fissura intransponível na confiança mútua, transformando aliados em potenciais inimigos internos. Ademais, a própria natureza do ambiente hostil, com seus fenômenos climáticos imprevisíveis e a escassez de recursos básicos, impõe um ciclo implacável de estresse e privação. Essa condição constante de alerta e escassez não apenas afeta a capacidade física, mas também a cognição e o julgamento. Pense em como a fome persistente e a falta de sono podem distorcer a percepção da realidade, levando a decisões impulsivas e a uma diminuição da empatia. Um membro da equipe, em um momento de desespero absoluto, pode reivindicar para si o último suprimento de água, justificando sua ação como um ato de autopreservação necessário para a continuidade da missão, mesmo que isso coloque em risco a vida de um companheiro mais vulnerável. Essa reação instintiva, embora compreensível em um contexto de sobrevivência, expõe a fragilidade da moralidade quando confrontada com necessidades biológicas primárias, e revela como a linha entre a necessidade e o egoísmo pode se tornar perigosamente tênue. Outro aspecto crucial a ser explorado é a maneira como a equipe, ao tentar decifrar os segredos do artefato, pode inadvertidamente despertar forças ou entidades adormecidas no mundo em colapso. A busca por conhecimento,
quando desprovida de cautela e respeito pelos mistérios que cercam o artefato, pode ter consequências imprevistas e aterradoras. Imagine que, ao tentar ativar o artefato com base em fragmentos de informações coletadas, a equipe, sem saber, desencadeia uma anomalia energética que atrai criaturas mutantes ou que altera a própria realidade local, tornando a jornada ainda mais perigosa. Esse evento não apenas introduz um novo conjunto de externas, mas também força a equipe a confrontar a sua própria ignorância e a arrogância que os levou a subestimar o poder do que buscavam. A necessidade de lidar com as consequências de suas próprias ações impensadas adiciona uma camada de culpa e responsabilidade que agrava o fardo que já carregam. Por conseguinte, a dinâmica de poder dentro da equipe pode se tornar um reflexo distorcido das estruturas sociais que falharam em criar o mundo atual. À medida que a pressão aumenta e a esperança de salvação se torna mais tênue, indivíduos com tendências autoritárias podem tentar impor seu controle, justificando suas ações como necessárias para a ordem e a eficiência. Considere um cenário em que um líder de fato, com o histórico de comando, começa a tomar decisões unilaterais, ignorando as opiniões dos outros e punindo severamente qualquer dissidência. Essa imposição de vontade, embora possa parecer uma forma de manter a disciplina em um ambiente caótico, na verdade mina a colaboração e a confiança, transformando a equipe em um pequeno feudo onde o medo e a obediência cega substituem o respeito e a camaradagem. Essa escalada de autoritarismo, alimentada pelo desespero, é um testemunho sombrio de como os vícios do passado podem ressurgir mesmo nas circunstâncias mais extremas. A busca pelo artefato, mais do que um mero objetivo material, desvela um intrincado labirinto de dilemas éticos que desafiam a própria definição de sobrevivência. Agora, considere como isso se manifesta quando a equipe se depara com a possibilidade de obter informações cruciais sobre a localização do artefato em troca de um sacrifício que compromete a segurança de um grupo de inocentes que encontraram pelo caminho. Essa encruzilhada moral não é uma questão de escolher entre o bem e o mal, mas entre males menores, forçando uma ponderação sobre o peso da responsabilidade coletiva versus a urgência da missão pessoal. A tentação de priorizar o objetivo principal, mesmo que isso signifique a condenação de outros, torna-se um teste severo à sua humanidade residual. Cada membro é confrontado com a possibilidade de se tornar o algoz, mesmo que involuntariamente, em nome de uma esperança que pode, em última instância, ser ilusória. Essa decisão, se tomada, não apenas os marcará para sempre, mas criará uma fissura intransponível na confiança mútua, transformando aliados em potenciais inimigos internos. Ademais, a própria natureza do ambiente hostil, com seus fenômenos climáticos imprevisíveis e a escassez de recursos básicos, impõe um ciclo implacável de estresse e privação. Essa condição constante de alerta e escassez não apenas afeta a capacidade física, mas também a cognição e o julgamento. Pense em como a fome persistente e a falta de sono podem distorcer a percepção da realidade, levando a decisões impulsivas e a uma diminuição da empatia. Um membro da equipe, em um momento de desespero absoluto, pode reivindicar para si o último suprimento de água, justificando sua ação como um ato de autopreservação necessário para a continuidade da missão, mesmo que isso coloque em risco a vida de um companheiro mais vulnerável. Essa reação instintiva, embora compreensível em um contexto de sobrevivência, expõe a fragilidade da moralidade quando confrontada com necessidades biológicas primárias, e revela como a linha entre a necessidade e o egoísmo pode se tornar perigosamente tênue. Outro aspecto crucial a ser explorado é a maneira como a equipe, ao tentar decifrar os segredos do artefato, pode inadvertidamente despertar forças ou entidades adormecidas no mundo em colapso. A busca por conhecimento, quando desprovida de cautela e respeito pelos mistérios que cercam o artefato, pode ter consequências imprevistas e aterradoras. Imagine que, ao tentar ativar o artefato com base em fragmentos de informações coletadas, a equipe, sem saber, desencadeia uma anomalia energética que atrai criaturas mutantes ou que altera a própria realidade local, tornando a jornada ainda mais perigosa. Esse evento não apenas introduz um novo conjunto de externas, mas também força a equipe a confrontar a sua própria ignorância e a arrogância que os levou a subestimar o poder do que buscavam. A necessidade de lidar com as consequências de suas próprias ações impensadas adiciona uma camada de culpa e responsabilidade que agrava o fardo que já carregam. Consequentemente, a dinâmica de poder dentro da equipe pode se tornar um reflexo distorcido das estruturas sociais que falharam em criar o mundo atual.
À medida que a pressão aumenta e a esperança de salvação se torna mais tênue, indivíduos com tendências autoritárias podem tentar impor seu controle, justificando suas ações como necessárias para a ordem e a eficiência. Considere um cenário em que um líder de fato, com o histórico de comando, começa a tomar decisões unilaterais, ignorando as opiniões dos outros e punindo severamente qualquer dissidência. Essa imposição de vontade, embora possa parecer uma forma de manter a disciplina em um ambiente caótico, na verdade mina a colaboração e a confiança, transformando a equipe em um pequeno feudo onde o medo e a obediência cega substituem o respeito e a camaradagem. Essa escalada de autoritarismo, alimentada pelo desespero, é um testemunho sombrio de como os vícios do passado podem ressurgir mesmo nas circunstâncias mais extremas. Em contrapartida, a própria natureza da chuva ácida, que corrói tudo o que toca, pode ser interpretada metaforicamente como a corrosão da inocência e da esperança dentro da equipe. Cada gota que cai sobre eles não é apenas um elemento físico, mas um símbolo das perdas cumulativas, das desilusões e dos sacrifícios que foram forçados a fazer. Essa constante agressão ambiental serve como um lembrete tangível da fragilidade de sua existência e da inevitabilidade do declínio. Agora, pense em como essa exposição contínua à deterioração pode afetar a psique de indivíduos que já carregam o peso de erros passados. A esperança de redenção, que inicialmente os impulsionou, pode começar a parecer uma miragem distante, obscurecida pela realidade implacável de um mundo em constante colapso. Por fim, a busca pelo artefato, um objetivo aparentemente singular, pode, paradoxalmente, desviar a atenção das necessidades imediatas e da manutenção de um mínimo de bem-estar dentro da equipe. A obsessão com o objetivo final pode levar à negligência de cuidados básicos, como higiene, nutrição adequada ou descanso, fatores essenciais para a saúde física e mental a longo prazo. Imagine a equipe ignorando os sinais de uma doença emergente em um de seus membros, ou desconsiderando a necessidade de um momento de descanso reparador, tudo em nome do progresso em direção ao artefato. Essa negligência, embora talvez justificada pela urgência da missão, pode ter consequências devastadoras, minando a capacidade da equipe de funcionar efetivamente e aumentando a vulnerabilidade a perigos externos e internos. O que acontece quando a única saída é mergulhar no abismo que eles mesmos criaram? Uma equipe desajustada, marcada por erros e pela rejeição, encontra-se encurralada em um pesadelo onde cada escolha é uma aposta contra a própria alma. Sob a chuva ácida de um mundo em colapso, eles são forçados a reviver fantasmas do passado, cada um deles um espelho distorcido de suas falhas mais profundas. O artefato que buscam é a chave para a salvação, mas também o gatilho para desenterrar segredos que prometem pulverizar a pouca união que ainda os sustenta. Entre traições iminentes e sacrifícios dolorosos, eles precisam encontrar uma redenção em meio ao caos, lutando não só contra inimigos externos, mas contra a escuridão que reside em seus próprios corações, numa corrida desesperada contra o tempo antes que sejam consumidos por suas verdades mais sombrias. A jornada deles é uma exploração pungente da culpa, do arrependimento e da resiliência, testando os limites do que significa ser humano quando tudo o que resta são as próprias falhas. A busca pelo artefato, mais do que um mero objetivo material, desvela um intrincado labirinto de dilemas éticos que desafiam a própria definição de sobrevivência. Agora, considere como isso se manifesta quando a equipe se depara com a possibilidade de obter informações cruciais sobre a localização do artefato em troca de um sacrifício que compromete a segurança de um grupo de inocentes que encontraram pelo caminho. Essa encruzilhada moral não é uma questão de escolher entre o bem e o mal, mas entre males menores, forçando uma ponderação sobre o peso da responsabilidade coletiva versus a urgência da missão pessoal. A tentação de priorizar o objetivo principal, mesmo que isso signifique a condenação de outros, torna-se um teste severo à sua humanidade residual. Cada membro é confrontado com a possibilidade de se tornar o algoz, mesmo que involuntariamente, em nome de uma esperança que pode, em última instância, ser ilusória. Essa decisão, se tomada, não apenas os marcará para sempre, mas criará uma fissura intransponível na confiança mútua, transformando aliados em potenciais inimigos internos. Ademais, a própria natureza do ambiente hostil, com seus fenômenos climáticos imprevisíveis e a escassez de recursos básicos, impõe um ciclo implacável de estresse e privação. Essa condição constante de alerta e escassez não apenas afeta a capacidade física, mas também a cognição e o julgamento.
Pense em como a fome persistente e a falta de sono podem distorcer a percepção da realidade, levando a decisões impulsivas e a uma diminuição da empatia. Um membro da equipe, em um momento de desespero absoluto, pode reivindicar para si o último suprimento de água, justificando sua ação como um ato de autopreservação necessário para a continuidade da missão, mesmo que isso coloque em risco a vida de um companheiro mais vulnerável. Essa reação instintiva, embora compreensível em um contexto de sobrevivência, expõe a fragilidade da moralidade quando confrontada com necessidades biológicas primárias, e revela como a linha entre a necessidade e o egoísmo pode se tornar perigosamente tênue. Outro aspecto crucial a ser explorado é a maneira como a equipe, ao tentar decifrar os segredos do artefato, pode inadvertidamente despertar forças ou entidades adormecidas no mundo em colapso. A busca por conhecimento, quando desprovida de cautela e respeito pelos mistérios que cercam o artefato, pode ter consequências imprevistas e aterradoras. Imagine que, ao tentar ativar o artefato com base em fragmentos de informações coletadas, a equipe, sem saber, desencadeia uma anomalia energética que atrai criaturas mutantes ou que altera a própria realidade local, tornando a jornada ainda mais perigosa. Esse evento não apenas introduz um novo conjunto de externas, mas também força a equipe a confrontar a sua própria ignorância e a arrogância que os levou a subestimar o poder do que buscavam. A necessidade de lidar com as consequências de suas próprias ações impensadas adiciona uma camada de culpa e responsabilidade que agrava o fardo que já carregam. Consequentemente, a dinâmica de poder dentro da equipe pode se tornar um reflexo distorcido das estruturas sociais que falharam em criar o mundo atual. À medida que a pressão aumenta e a esperança de salvação se torna mais tênue, indivíduos com tendências autoritárias podem tentar impor seu controle, justificando suas ações como necessárias para a ordem e a eficiência. Considere um cenário em que um líder de fato, com o histórico de comando, começa a tomar decisões unilaterais, ignorando as opiniões dos outros e punindo severamente qualquer dissidência. Essa imposição de vontade, embora possa parecer uma forma de manter a disciplina em um ambiente caótico, na verdade mina a colaboração e a confiança, transformando a equipe em um pequeno feudo onde o medo e a obediência cega substituem o respeito e a camaradagem. Essa escalada de autoritarismo, alimentada pelo desespero, é um testemunho sombrio de como os vícios do passado podem ressurgir mesmo nas circunstâncias mais extremas. Em contrapartida, a própria natureza da chuva ácida, que corrói tudo o que toca, pode ser interpretada metaforicamente como a corrosão da inocência e da esperança dentro da equipe. Cada gota que cai sobre eles não é apenas um elemento físico, mas um símbolo das perdas cumulativas, das desilusões e dos sacrifícios que foram forçados a fazer. Essa constante agressão ambiental serve como um lembrete tangível da fragilidade de sua existência e da inevitabilidade do declínio. Agora, pense em como essa exposição contínua à deterioração pode afetar a psique de indivíduos que já carregam o peso de erros passados. A esperança de redenção, que inicialmente os impulsionou, pode começar a parecer uma miragem distante, obscurecida pela realidade implacável de um mundo em constante colapso. Por fim, a busca pelo artefato, um objetivo aparentemente singular, pode, paradoxalmente, desviar a atenção das necessidades imediatas e da manutenção de um mínimo de bem-estar dentro da equipe. A obsessão com o objetivo final pode levar à negligência de cuidados básicos, como higiene, nutrição adequada ou descanso, fatores essenciais para a saúde física e mental a longo prazo. Imagine a equipe ignorando os sinais de uma doença emergente em um de seus membros, ou desconsiderando a necessidade de um momento de descanso reparador, tudo em nome do progresso em direção ao artefato. Essa negligência, embora talvez justificada pela urgência da missão, pode ter consequências devastadoras, minando a capacidade da equipe de funcionar efetivamente e aumentando a vulnerabilidade a perigos externos e internos. A busca pelo artefato, que a princípio parecia uma jornada para a salvação, revela-se um intrincado labirinto de dilemas éticos que desafiam a própria definição de sobrevivência. Agora, considere como isso se manifesta quando a equipe se depara com a possibilidade de obter informações cruciais sobre a localização do artefato em troca de um sacrifício que compromete a segurança de um grupo de inocentes que encontraram pelo caminho. Essa encruzilhada moral não é uma questão de escolher entre o bem e o mal, mas entre males menores, forçando uma ponderação sobre o peso da responsabilidade coletiva versus a urgência da missão pessoal. A tentação de priorizar o objetivo principal,
Mesmo que isso signifique a condenação de outros, torna-se um teste severo à sua humanidade residual. Cada membro é confrontado com a possibilidade de se tornar o algoz, mesmo que involuntariamente, em nome de uma esperança que pode, em última instância, ser ilusória. Essa decisão, se tomada, não apenas os marcará para sempre, mas criará uma fissura intransponível na confiança mútua, transformando aliados em potenciais inimigos internos. Ademais, a própria natureza do ambiente hostil, com seus fenômenos climáticos imprevisíveis e a escassez de recursos básicos, impõe um ciclo implacável de estresse e privação. Essa condição constante de alerta e escassez não apenas afeta a capacidade física, mas também a cognição e o julgamento. Pense em como a fome persistente e a falta de sono podem distorcer a percepção da realidade, levando a decisões impulsivas e a uma diminuição da empatia. Um membro da equipe, em um momento de desespero absoluto, pode reivindicar para si o último suprimento de água, justificando sua ação como um ato de autopreservação necessário para a continuidade da missão, mesmo que isso coloque em risco a vida de um companheiro mais vulnerável. Essa reação instintiva, embora compreensível em um contexto de sobrevivência, expõe a fragilidade da moralidade quando confrontada com necessidades biológicas primárias, e revela como a linha entre a necessidade e o egoísmo pode se tornar perigosamente tênue. Outro aspecto crucial a ser explorado é a maneira como a equipe, ao tentar decifrar os segredos do artefato, pode inadvertidamente despertar forças ou entidades adormecidas no mundo em colapso. A busca por conhecimento, quando desprovida de cautela e respeito pelos mistérios que cercam o artefato, pode ter consequências imprevistas e aterradoras. Imagine que, ao tentar ativar o artefato com base em fragmentos de informações coletadas, a equipe, sem saber, desencadeia uma anomalia energética que atrai criaturas mutantes ou que altera a própria realidade local, tornando a jornada ainda mais perigosa. Esse evento não apenas introduz um novo conjunto de externas, mas também força a equipe a confrontar a sua própria ignorância e a arrogância que os levou a subestimar o poder do que buscavam. A necessidade de lidar com as consequências de suas próprias ações impensadas adiciona uma camada de culpa e responsabilidade que agrava o fardo que já carregam. Consequentemente, a dinâmica de poder dentro da equipe pode se tornar um reflexo distorcido das estruturas sociais que falharam em criar o mundo atual. À medida que a pressão aumenta e a esperança de salvação se torna mais tênue, indivíduos com tendências autoritárias podem tentar impor seu controle, justificando suas ações como necessárias para a ordem e a eficiência. Considere um cenário em que um líder de fato, com um histórico de comando, começa a tomar decisões unilaterais, ignorando as opiniões dos outros e punindo severamente qualquer dissidência. Essa imposição de vontade, embora possa parecer uma forma de manter a disciplina em um ambiente caótico, na verdade mina a colaboração e a confiança, transformando a equipe em um pequeno feudo onde o medo e a obediência cega substituem o respeito e a camaradagem. Essa escalada de autoritarismo, alimentada pelo desespero, é um testemunho sombrio de como os vícios do passado podem ressurgir mesmo nas circunstâncias mais extremas. Em contrapartida, a própria natureza da chuva ácida, que corrói tudo o que toca, pode ser interpretada metaforicamente como a corrosão da inocência e da esperança dentro da equipe. Cada gota que cai sobre eles não é apenas um elemento físico, mas um símbolo das perdas cumulativas, das desilusões e dos sacrifícios que foram forçados a fazer. Essa constante agressão ambiental serve como um lembrete tangível da fragilidade de sua existência e da inevitabilidade do declínio. Agora, pense em como essa exposição contínua à deterioração pode afetar a psique de indivíduos que já carregam o peso de erros passados. A esperança de redenção, que inicialmente os impulsionou, pode começar a parecer uma miragem distante, obscurecida pela realidade implacável de um mundo em constante colapso. Por fim, a busca pelo artefato, um objetivo aparentemente singular, pode, paradoxalmente, desviar a atenção das necessidades imediatas e da manutenção de um mínimo de bem-estar dentro da equipe. A obsessão com o objetivo final pode levar à negligência de cuidados básicos, como higiene, nutrição adequada ou descanso, fatores essenciais para a saúde física e mental a longo prazo. Imagine a equipe ignorando os sinais de uma doença emergente em um de seus membros, ou desconsiderando a necessidade de um momento de descanso reparador, tudo em nome do progresso em direção ao artefato. Essa negligência, embora talvez justificada pela urgência da missão, pode ter consequências devastadoras,
minando a capacidade da equipe de funcionar efetivamente e aumentando a vulnerabilidade a perigos externos e internos. A busca pelo artefato, além de testar os limites morais da equipe, expõe a fragilidade de suas identidades construídas sob o peso de experiências traumáticas. Agora, pense em como a constante exposição à e a decadência do mundo em colapso pode reconfigurar a própria percepção da realidade desses indivíduos. A chuva ácida, que corrói tudo o que toca, não é apenas um catalisador ambiental, mas um espelho das feridas emocionais que se aprofundam a cada passo. Considere, por exemplo, um membro da equipe que, em seu passado, foi vítima de um ato de crueldade extrema. Em meio à desolação, ele pode começar a ver esse onde não existem, ou a projetar seus medos em companheiros, interpretando gestos inocentes como atos de agressão iminente. Essa hipervigilância, embora compreensível como um mecanismo de defesa, pode levar a reações desproporcionais, colocando a equipe em perigo constante e minando a possibilidade de qualquer vínculo genuíno. Ademais, a dinâmica de poder dentro do grupo, já instável, pode ser exacerbada pela revelação de segredos que cada membro carrega. À medida que a pressão aumenta e a esperança de salvação se torna mais tênue, indivíduos com tendências autoritárias podem tentar impor seu controle, justificando suas ações como necessárias para a ordem e a eficiência. Imagine um cenário em que um líder de fato, com um histórico de comando, começa a tomar decisões unilaterais, ignorando as opiniões dos outros e punindo severamente qualquer dissidência. Essa imposição de vontade, embora possa parecer uma forma de manter a disciplina em um ambiente caótico, na verdade mina a colaboração e a confiança, transformando a equipe em um pequeno feudo onde o medo e a obediência cega substituem o respeito e a camaradagem. Essa escalada de autoritarismo, alimentada pelo desespero, é um testemunho sombrio de como os vícios do passado podem ressurgir mesmo nas circunstâncias mais extremas. Outro aspecto crucial a ser explorado é a maneira como a equipe, ao tentar decifrar os segredos do artefato, pode inadvertidamente despertar forças ou entidades adormecidas no mundo em colapso. A busca por conhecimento, quando desprovida de cautela e respeito pelos mistérios que cercam o artefato, pode ter consequências imprevistas e aterradoras. Pense que, ao tentar ativar o artefato com base em fragmentos de informações coletadas, a equipe, sem saber, desencadeia uma anomalia energética que atrai criaturas mutantes ou que altera a própria realidade local, tornando a jornada ainda mais perigosa. Esse evento não apenas introduz um novo conjunto de externas, mas também força a equipe a confrontar a sua própria ignorância e a arrogância que os levou a subestimar o poder do que buscavam. A necessidade de lidar com as consequências de suas próprias ações impensadas adiciona uma camada de culpa e responsabilidade que agrava o fardo que já carregam. Consequentemente, a própria natureza da chuva ácida, que corrói tudo o que toca, pode ser interpretada metaforicamente como a corrosão da inocência e da esperança dentro da equipe. Cada gota que cai sobre eles não é apenas um elemento físico, mas um símbolo das perdas cumulativas, das desilusões e dos sacrifícios que foram forçados a fazer. Essa constante agressão ambiental serve como um lembrete tangível da fragilidade de sua existência e da inevitabilidade do declínio. Agora, pense em como essa exposição contínua à deterioração pode afetar a psique de indivíduos que já carregam o peso de erros passados. A esperança de redenção, que inicialmente os impulsionou, pode começar a parecer uma miragem distante, obscurecida pela realidade implacável de um mundo em constante colapso. Por fim, a busca pelo artefato, um objetivo aparentemente singular, pode, paradoxalmente, desviar a atenção das necessidades imediatas e da manutenção de um mínimo de bem-estar dentro da equipe. A obsessão com o objetivo final pode levar à negligência de cuidados básicos, como higiene, nutrição adequada ou descanso, fatores essenciais para a saúde física e mental a longo prazo. Imagine a equipe ignorando os sinais de uma doença emergente em um de seus membros, ou desconsiderando a necessidade de um momento de descanso reparador, tudo em nome do progresso em direção ao artefato. Essa negligência, embora talvez justificada pela urgência da missão, pode ter consequências devastadoras, minando a capacidade da equipe de funcionar efetivamente e aumentando a vulnerabilidade a perigos externos e internos. O que acontece quando a única saída é mergulhar no abismo que eles mesmos criaram? Uma equipe desajustada, marcada por erros e pela rejeição, encontra-se encurralada em um pesadelo onde cada escolha é uma aposta contra a própria alma.
Sob a chuva ácida de um mundo em colapso, eles são forçados a reviver fantasmas do passado, cada um deles um espelho distorcido de suas falhas mais profundas. O artefato que buscam é a chave para a salvação, mas também o gatilho para desenterrar segredos que prometem pulverizar a pouca união que ainda o sustenta. Entre traições iminentes e sacrifícios dolorosos, eles precisam encontrar uma redenção em meio ao caos, lutando não só contra inimigos externos, mas contra a escuridão que reside em seus próprios corações, numa corrida desesperada contra o tempo antes que sejam consumidos por suas verdades mais sombrias. A busca pelo artefato, em sua essência, torna-se um espelho das falhas coletivas da sociedade que permitiu o colapso. Agora, considere como a dinâmica de poder dentro da equipe, já instável, pode ser exacerbada pela revelação de segredos que cada membro carrega, forjados em um mundo onde a desigualdade e a exploração eram a norma. À medida que a pressão aumenta e a esperança de salvação se torna mais tênue, indivíduos com tendências autoritárias, moldados por um passado onde a hierarquia rígida e a supressão da dissidência eram comuns, podem tentar impor seu controle. Imagine um cenário em que um membro com um histórico de manipulação corporativa, acostumado a tomar decisões em benefício próprio sem considerar o impacto social, começa a ditar os rumos da equipe. Ele pode justificar suas ações como necessárias para a ordem e a eficiência, desconsiderando as opiniões dos outros e punindo severamente qualquer questionamento. Essa imposição de vontade, embora possa parecer uma forma de manter a disciplina em um ambiente caótico, na verdade mina a colaboração e a confiança, transformando a equipe em um microcosmo distorcido das estruturas sociais que falharam, onde o medo e a obediência cega substituem o respeito e a camaradagem. Essa escalada de autoritarismo, alimentada pelo desespero, é um testemunho sombrio de como os vícios do passado podem ressurgir mesmo nas circunstâncias mais extremas, corroendo os laços que os mantêm unidos. Ademais, a própria arquitetura do mundo em colapso, com seus resquícios de tecnologia obsoleta e infraestruturas em ruínas, pode oferecer um vislumbre das causas primárias da catástrofe, servindo como um lembrete constante da fragilidade da civilização. Pense em como a equipe, ao tentar decifrar os segredos do artefato, pode inadvertidamente esbarrar em dados fragmentados de experimentos científicos desastrosos ou de decisões políticas irresponsáveis que precipitaram a crise ambiental. Esses achados, espalhados pelas paisagens desoladas, funcionam como um lembrete pungente da capacidade humana para a autodestruição. Para um membro da equipe que, em seu passado, pode ter contribuído, direta ou indiretamente, para essa decadência através de seu trabalho ou inação, a descoberta desses registros é um confronto brutal com a própria cumplicidade. Isso força uma introspecção dolorosa sobre o papel que desempenharam na criação do abismo em que agora se encontram, adicionando uma nova camada de culpa e responsabilidade ao já pesado fardo que carregam. A necessidade de interpretar esses achados e de decidir como utilizá-los para o benefício coletivo cria um novo campo de batalha intelectual e estratégico dentro da equipe, onde diferentes membros podem ter interpretações conflitantes sobre o significado desses registros ou sobre a melhor forma de aplicar o conhecimento adquirido. Outro aspecto crucial a ser explorado é como a equipe, ao tentar decifrar os segredos do artefato, pode inadvertidamente despertar forças ou entidades adormecidas no mundo em colapso. A busca por conhecimento, quando desprovida de cautela e respeito pelos mistérios que cercam o artefato, pode ter consequências imprevistas e aterradoras. Imagine que, ao tentar ativar o artefato com base em informações coletadas, a equipe, sem saber, desencadeia uma anomalia energética que atrai criaturas mutantes ou que altera a própria realidade local, tornando a jornada ainda mais perigosa. Esse evento não apenas introduz um novo conjunto de externas, mas também força a equipe a confrontar a sua própria ignorância e a arrogância que os levou a subestimar o poder do que buscavam. A necessidade de lidar com as consequências de suas próprias ações impensadas adiciona uma camada de culpa e responsabilidade que agrava o fardo que já carregam. A equipe se vê em um dilema: continuar a busca, correndo o risco de desatar mais horrores, ou abandonar o artefato e possivelmente condenar a si mesmos e a qualquer esperança restante. Consequentemente, a própria natureza da chuva ácida, que corrói tudo o que toca, pode ser interpretada metaforicamente como a corrosão da inocência e da esperança dentro da equipe. Cada gota que cai sobre eles não é apenas um elemento físico, mas um símbolo das perdas cumulativas, das desilusões e dos sacrifícios que foram forçados a fazer.
Essa constante agressão ambiental serve como um lembrete tangível da fragilidade de sua existência e da inevitabilidade do declínio. Agora, pense em como essa exposição contínua à deterioração pode afetar a psique de indivíduos que já carregam o peso de erros passados. A esperança de redenção, que inicialmente os impulsionou, pode começar a parecer uma miragem distante, obscurecida pela realidade implacável de um mundo em constante colapso. A busca pelo artefato, um objetivo aparentemente singular, pode, paradoxalmente, desviar a atenção das necessidades imediatas e da manutenção de um mínimo de bem-estar dentro da equipe. A obsessão com o objetivo final pode levar à negligência de cuidados básicos, como higiene, nutrição adequada ou descanso, fatores essenciais para a saúde física e mental a longo prazo. A incessante precipitação ácida, que permeia a atmosfera e corrói a própria estrutura do mundo, atua como um catalisador para a emergência de novas formas de organização social e de sobrevivência, radicalmente distintas daquelas que precederam o colapso. Agora, imagine como a necessidade de abrigo e de proteção contra essa corrosão constante força os indivíduos a formar coletivos improvisados, onde as antigas noções de propriedade privada e de soberania individual são irrelevantes. Esses grupos, muitas vezes liderados por figuras pragmáticas, mas moralmente ambíguas, desenvolvem códigos de conduta próprios, forjados pela urgência e pela escassez. Pense em uma comunidade que se estabeleceu em torno de um antigo complexo industrial, onde a divisão de tarefas é estritamente baseada na capacidade de contribuir para a defesa e a manutenção do refúgio. Um indivíduo com conhecimentos de engenharia pode ser o responsável pela otimização dos sistemas de filtragem de ar, enquanto o outro, com habilidades de combate, lidera as patrulhas de reconhecimento. Contudo, a contrapartida dessa nova ordem é a potencial emergência de sistemas de controle social rigorosos, onde a conformidade é exigida sob pena de ostracismo ou pior, uma vez que a coesão do grupo se torna a linha tênue entre a vida e a. Além disso, a busca incessante pelo artefato, que a princípio parecia um objetivo unificador, pode, paradoxalmente, gerar novas divisões internas baseadas na interpretação de dados fragmentados e na confiança em fontes de informação duvidosas. Considere a situação em que a equipe se depara com registros históricos que descrevem diferentes métodos de ativação do artefato, cada um com suas próprias exigências e potenciais consequências. Um membro, talvez um ex-cientista desacreditado, pode defender uma abordagem baseada em teorias marginais, enquanto outro, um pragmático ex-militar, insiste em um método mais direto e comprovado, mesmo que mais arriscado. Essa divergência de opiniões, alimentada pela incerteza e pelo medo, pode levar à formação de facções dentro da própria equipe, cada uma acreditando possuir a chave para a salvação, mas em conflito sobre qual caminho seguir. Essa fragmentação do propósito central enfraquece a capacidade coletiva de enfrentar os perigos externos, pois a energia que deveria ser direcionada para a missão é consumida por disputas internas. Ademais, a própria natureza da chuva ácida, que corrói não apenas a matéria, mas também a esperança, força os indivíduos a redefinirem seus conceitos de normalidade e de progresso. Agora, imagine como a busca pelo artefato, que promete uma possível reversão do colapso, se choca com a realidade cotidiana de adaptação a um ambiente cada vez mais hostil. Um indivíduo pode se tornar obcecado com a ideia de restaurar o passado, negligenciando as estratégias de sobrevivência necessárias no presente, enquanto outro pode abraçar a nova realidade, buscando otimizar seu modo de vida dentro das condições atuais, mesmo que isso signifique abandonar qualquer esperança de retorno a um estado anterior. Essa dicotomia de perspectivas, entre a nostalgia do que foi e a aceitação do que é, cria um atrito constante dentro da equipe, onde a visão de futuro de um pode ser vista como uma traição ou uma ilusão pelo outro. Outro aspecto crucial a ser explorado é como a tecnologia remanescente, vestígios de um mundo que se autodestruiu, pode se tornar tanto uma ferramenta de salvação quanto um gatilho para novas catástrofes. Pense em como a equipe pode encontrar um antigo dispositivo de comunicação que, se reparado, poderia permitir o contato com outras comunidades sobreviventes, mas que também pode atrair a atenção de facções hostis ou de perigos desconhecidos. A decisão de usar ou não essa tecnologia, e com que cautela, torna-se um dilema ético e estratégico. Um membro, talvez com o passado ligado ao desenvolvimento dessas tecnologias, pode ter uma compreensão mais profunda de seus riscos e benefícios,
mas sua perspectiva pode ser obscurecida por lembranças de fracassos passados ou por um desejo reprimido de redenção através de seu uso bem-sucedido. A manipulação dessas ferramentas, em um mundo onde a linha entre o avanço e a destruição é tênue, exige uma sabedoria que a equipe ainda está lutando para adquirir. Por fim, a própria estrutura narrativa da busca pelo artefato pode refletir a fragmentação e a desordem do mundo. Em vez de uma progressão linear, a equipe pode ser forçada a revisitar locais já explorados, a lidar com informações contraditórias ou a seguir pistas falsas, cada reviravolta servindo como um reflexo das próprias falhas de planejamento e das decisões impulsivas que levaram ao colapso. A chuva ácida, que remodela a paisagem de forma implacável, também remodela a própria jornada, tornando cada passo uma luta contra a incerteza e a imprevisibilidade. A esperança de encontrar o artefato, em meio a essa desorientação constante, exige não apenas resiliência física, mas uma capacidade notável de adaptação e de reinterpretação da realidade, uma lição dura e dolorosa aprendida nas ruínas de um mundo que um dia chamaram de lar. A persistente precipitação ácida, que permeia a atmosfera e corrói a própria estrutura do mundo, atua como um catalisador para a emergência de novas formas de organização social e de sobrevivência, radicalmente distintas daquelas que precederam o colapso. Agora, imagine como a necessidade de abrigo e de proteção contra essa corrosão constante força os indivíduos a formar coletivos improvisados, onde as antigas noções de propriedade privada e de soberania individual são irrelevantes. Esses grupos, muitas vezes liderados por figuras pragmáticas, mas moralmente ambíguas, desenvolvem códigos de conduta próprios, forjados pela urgência e pela escassez. Pense em uma comunidade que se estabeleceu em torno de um antigo complexo industrial, onde a divisão de tarefas é estritamente baseada na capacidade de contribuir para a defesa e a manutenção do refúgio. Um indivíduo com conhecimentos de engenharia pode ser o responsável pela otimização dos sistemas de filtragem de ar, enquanto outro, com habilidades de combate, lidera as patrulhas de reconhecimento. Contudo, a contrapartida dessa nova ordem é a potencial emergência de sistemas de controle social rigorosos, onde a conformidade é exigida sob pena de ostracismo ou pior, uma vez que a coesão do grupo se torna a linha tênue entre a vida e a. Além disso, a busca incessante pelo artefato, que a princípio parecia um objetivo unificador, pode, paradoxalmente, gerar novas divisões internas baseadas na interpretação de dados fragmentados e na confiança em fontes de informação duvidosas. Considere a situação em que a equipe se depara com registros históricos que descrevem diferentes métodos de ativação do artefato, cada um com suas próprias exigências e potenciais consequências. Um membro, talvez um ex-cientista desacreditado, pode defender uma abordagem baseada em teorias marginais, enquanto outro, um pragmático ex-militar, insiste em um método mais direto e comprovado, mesmo que mais arriscado. Essa divergência de opiniões, alimentada pela incerteza e pelo medo, pode levar à formação de facções dentro da própria equipe, cada uma acreditando possuir a chave para a salvação, mas em conflito sobre qual caminho seguir. Essa fragmentação do propósito central enfraquece a capacidade coletiva de enfrentar os perigos externos, pois a energia que deveria ser direcionada para a missão é consumida por disputas internas. Ademais, a própria natureza da chuva ácida, que corrói não apenas a matéria, mas também a esperança, força os indivíduos a redefinirem seus conceitos de normalidade e de progresso. Agora, imagine como a busca pelo artefato, que promete uma possível reversão do colapso, se choca com a realidade cotidiana de adaptação a um ambiente cada vez mais hostil. Um indivíduo pode se tornar obcecado com a ideia de restaurar o passado, negligenciando as estratégias de sobrevivência necessárias no presente, enquanto outro pode abraçar a nova realidade, buscando otimizar seu modo de vida dentro das condições atuais, mesmo que isso signifique abandonar qualquer esperança de retorno a um estado anterior. Essa dicotomia de perspectivas, entre a nostalgia do que foi e a aceitação do que é, cria um atrito constante dentro da equipe, onde a visão de futuro de um pode ser vista como uma traição ou uma ilusão pelo outro. Outro aspecto crucial a ser explorado é como a tecnologia remanescente, vestígios de um mundo que se autodestruiu, pode se tornar tanto uma ferramenta de salvação quanto um gatilho para novas catástrofes. Pense em como a equipe pode encontrar um antigo dispositivo de comunicação que, se reparado, poderia permitir o contato com outras comunidades sobreviventes,
mas que também pode atrair a atenção de facções hostis ou de perigos desconhecidos. A decisão de usar ou não essa tecnologia, e com que cautela, torna-se um dilema ético e estratégico. Um membro, talvez com um passado ligado ao desenvolvimento dessas tecnologias, pode ter uma compreensão mais profunda de seus riscos e benefícios, mas sua perspectiva pode ser obscurecida por lembranças de fracassos passados ou por um desejo reprimido de redenção através de seu uso bem-sucedido. A manipulação dessas ferramentas, em um mundo onde a linha entre o avanço e a destruição é tênue, exige uma sabedoria que a equipe ainda está lutando para adquirir. Por fim, a própria estrutura narrativa da busca pelo artefato pode refletir a fragmentação e a desordem do mundo. Em vez de uma progressão linear, a equipe pode ser forçada a revisitar locais já explorados, a lidar com informações contraditórias ou a seguir pistas falsas, cada reviravolta servindo como um reflexo das próprias falhas de planejamento e das decisões impulsivas que levaram ao colapso. A chuva ácida, que remodela a paisagem de forma implacável, também remodela a própria jornada, tornando cada passo uma luta contra a incerteza e a imprevisibilidade. A esperança de encontrar o artefato, em meio a essa desorientação constante, exige não apenas resiliência física, mas uma capacidade notável de adaptação e de reinterpretação da realidade. Uma lição dura e dolorosa aprendida nas ruínas de um mundo que um dia chamaram de lar. A própria natureza da chuva ácida, que corrói não apenas a matéria, mas também a esperança, força os indivíduos a redefinirem seus conceitos de normalidade e de progresso. Agora, imagine como a busca pelo artefato, que promete uma possível reversão do colapso, se choca com a realidade cotidiana de adaptação a um ambiente cada vez mais hostil. Um indivíduo pode se tornar obcecado com a ideia de restaurar o passado, negligenciando as estratégias de sobrevivência necessárias no presente, enquanto outro pode abraçar a nova realidade, buscando otimizar seu modo de vida dentro das condições atuais, mesmo que isso signifique abandonar qualquer esperança de retorno a um estado anterior. Essa dicotomia de perspectivas, entre a nostalgia do que foi e a aceitação do que é, cria um atrito constante dentro da equipe, onde a visão de futuro de um pode ser vista como uma traição ou uma ilusão pelo outro. Pense, por exemplo, em um membro da equipe que, ao encontrar um antigo jardim botânico parcialmente preservado, vê nele a promessa de um futuro verde e sustentável, um santuário para a vida renascer. Em contrapartida, outro membro, talvez um ex-engenheiro de segurança, pode enxergar nesse mesmo jardim um ponto vulnerável, um local de fácil emboscada, e defender sua destruição para a construção de uma fortificação mais segura. Essa disputa sobre o significado e o propósito dos poucos remanescentes de beleza e ordem em um mundo caótico revela as profundas divisões ideológicas que a catástrofe exacerbou. Ademais, a busca incessante pelo artefato, que a princípio parecia um objetivo unificador, pode, paradoxalmente, gerar novas divisões internas baseadas na interpretação de dados fragmentados e na confiança em fontes de informação duvidosas. Considere a situação em que a equipe se depara com registros históricos que descrevem diferentes métodos de ativação do artefato, cada um com suas próprias exigências e potenciais consequências. Um membro, talvez um ex-cientista desacreditado, pode defender uma abordagem baseada em teorias marginais, enquanto outro, um pragmático ex-militar, insiste em um método mais direto e comprovado, mesmo que mais arriscado. Essa divergência de opiniões, alimentada pela incerteza e pelo medo, pode levar à formação de facções dentro da própria equipe, cada uma acreditando possuir a chave para a salvação, mas em conflito sobre qual caminho seguir. Essa fragmentação do propósito central enfraquece a capacidade coletiva de enfrentar os perigos externos, pois a energia que deveria ser direcionada para a missão é consumida por disputas internas. Por exemplo, a descoberta de um mapa antigo, com símbolos indecifráveis para a maioria, pode se tornar o ponto focal de uma intensa rivalidade. Um membro pode interpretar os símbolos como um caminho direto para o artefato, enquanto outro os vê como uma armadilha elaborada, e uma terceira facção pode acreditar que os símbolos se referem a um ritual de purificação necessário antes mesmo de se aproximar do objetivo. Outro aspecto crucial a ser explorado é como a tecnologia remanescente, vestígios de um mundo que se autodestruiu, pode se tornar tanto uma ferramenta de salvação quanto um gatilho para novas catástrofes. Pense em como a equipe pode encontrar um antigo dispositivo de comunicação que, se reparado, poderia permitir o contato com outras comunidades sobreviventes,
mas que também pode atrair a atenção de facções hostis ou de perigos desconhecidos. A decisão de usar ou não essa tecnologia, e com que cautela, torna-se um dilema ético e estratégico. Um membro, talvez com um passado ligado ao desenvolvimento dessas tecnologias, pode ter uma compreensão mais profunda de seus riscos e benefícios, mas sua perspectiva pode ser obscurecida por lembranças de fracassos passados ou por um desejo reprimido de redenção através de seu uso bem-sucedido. A manipulação dessas ferramentas, em um mundo onde a linha entre o avanço e a destruição é tênue, exige uma sabedoria que a equipe ainda está lutando para adquirir. Imagine a equipe encontrando um antigo drone de vigilância. Um indivíduo pode ver nele a oportunidade de mapear rotas seguras e identificar enquanto outro teme que a ativação do drone possa alertar os habitantes hostis das ruínas para sua presença, transformando-o em um chamariz fatal. Por fim, a própria estrutura narrativa da busca pelo artefato pode refletir a fragmentação e a desordem do mundo. Em vez de uma progressão linear, a equipe pode ser forçada a revisitar locais já explorados, a lidar com informações contraditórias ou a seguir pistas falsas, cada reviravolta servindo como um reflexo das próprias falhas de planejamento e das decisões impulsivas que levaram ao colapso. A chuva ácida, que remodela a paisagem de forma implacável, também remodela a própria jornada, tornando cada passo uma luta contra a incerteza e a imprevisibilidade. A esperança de encontrar o artefato, em meio a essa desorientação constante, exige não apenas resiliência física, mas uma capacidade notável de adaptação e de reinterpretação da realidade, uma lição dura e dolorosa aprendida nas ruínas de um mundo que um dia chamaram de lar. Essa jornada não é apenas uma busca por um objeto, mas um processo de autodescoberta brutal, onde cada obstáculo superado e cada segredo desenterrado molda a equipe de maneiras imprevisíveis, aproximando-os ou afastando-os irrevogavelmente do objetivo final. A persistente precipitação ácida, que permeia a atmosfera e corrói a própria estrutura do mundo, atua como um catalisador para a emergência de novas formas de organização social e de sobrevivência, radicalmente distintas daquelas que precederam o colapso. Agora, imagine como a necessidade de abrigo e de proteção contra essa corrosão constante força os indivíduos a formar coletivos improvisados, onde as antigas noções de propriedade privada e de soberania individual são irrelevantes. Esses grupos, muitas vezes liderados por figuras pragmáticas, mas moralmente ambíguas, desenvolvem códigos de conduta próprios, forjados pela urgência e pela escassez. Pense em uma comunidade que se estabeleceu em torno de um antigo complexo industrial, onde a divisão de tarefas é estritamente baseada na capacidade de contribuir para a defesa e a manutenção do refúgio. Um indivíduo com conhecimentos de engenharia pode ser o responsável pela otimização dos sistemas de filtragem de ar, enquanto outro, com habilidades de combate, lidera as patrulhas de reconhecimento. Contudo, a contrapartida dessa nova ordem é a potencial emergência de sistemas de controle social rigorosos, onde a conformidade é exigida sob pena de ostracismo ou pior, uma vez que a coesão do grupo se torna a linha tênue entre a vida e a. Essa dinâmica, por sua vez, gera uma tensão latente entre a liberdade individual e a necessidade coletiva, um dilema que a equipe precisa navegar constantemente. Além disso, a busca incessante pelo artefato, que a princípio parecia um objetivo unificador, pode, paradoxalmente, gerar novas divisões internas baseadas na interpretação de dados fragmentados e na confiança em fontes de informação duvidosas. Considere a situação em que a equipe se depara com registros históricos que descrevem diferentes métodos de ativação do artefato, cada um com suas próprias exigências e potenciais consequências. Um membro, talvez um ex-cientista desacreditado, pode defender uma abordagem baseada em teorias marginais, enquanto outro, um pragmático ex-militar, insiste em um método mais direto e comprovado, mesmo que mais arriscado. Essa divergência de opiniões, alimentada pela incerteza e pelo medo, pode levar à formação de facções dentro da própria equipe, cada uma acreditando possuir a chave para a salvação, mas em conflito sobre qual caminho seguir. Essa fragmentação do propósito central enfraquece a capacidade coletiva de enfrentar os perigos externos, pois a energia que deveria ser direcionada para a missão é consumida por disputas internas. Por exemplo, a descoberta de um mapa antigo, com símbolos indecifráveis para a maioria, pode se tornar o ponto focal de uma intensa rivalidade. Um membro pode interpretar os símbolos como um caminho direto para o artefato, enquanto outros vê como uma armadilha elaborada,
E uma terceira facção pode acreditar que os símbolos se referem a um ritual de purificação necessário antes mesmo de se aproximar do objetivo. Essa incapacidade de consenso sobre a própria natureza da verdade e do caminho a seguir paralisa a ação. Ademais, a própria natureza da chuva ácida, que corrói não apenas a matéria, mas também a esperança, força os indivíduos a redefinirem seus conceitos de normalidade e de progresso. Agora, imagine como a busca pelo artefato, que promete uma possível reversão do colapso, se choca com a realidade cotidiana de adaptação a um ambiente cada vez mais hostil. Um indivíduo pode se tornar obcecado com a ideia de restaurar o passado, negligenciando as estratégias de sobrevivência necessárias no presente, enquanto outro pode abraçar a nova realidade, buscando otimizar seu modo de vida dentro das condições atuais, mesmo que isso signifique abandonar qualquer esperança de retorno a um estado anterior. Essa dicotomia de perspectivas, entre a nostalgia do que foi e a aceitação do que é, cria um atrito constante dentro da equipe, onde a visão de futuro de um pode ser vista como uma traição ou uma ilusão pelo outro. Pense, por exemplo, em um membro da equipe que, ao encontrar um antigo jardim botânico parcialmente preservado, vê nele a promessa de um futuro verde sustentável, um santuário para a vida renascer. Em contrapartida, outro membro, talvez um ex-engenheiro de segurança, pode enxergar nesse mesmo jardim um ponto vulnerável, um local de fácil emboscada, e defender sua destruição para a construção de uma fortificação mais segura. Essa disputa sobre o significado e o propósito dos poucos remanescentes de beleza e ordem em um mundo caótico revela as profundas divisões ideológicas que a catástrofe exacerbou, transformando a esperança em um campo de batalha ideológico. Outro aspecto crucial a ser explorado é como a tecnologia remanescente, vestígios de um mundo que se autodestruiu, pode se tornar tanto uma ferramenta de salvação quanto um gatilho para novas catástrofes. Pense em como a equipe pode encontrar um antigo dispositivo de comunicação que, se reparado, poderia permitir o contato com outras comunidades sobreviventes, mas que também pode atrair a atenção de facções hostis ou de perigos desconhecidos. A decisão de usar ou não essa tecnologia, e com que cautela, torna-se um dilema ético e estratégico. Um membro, talvez com um passado ligado ao desenvolvimento dessas tecnologias, pode ter uma compreensão mais profunda de seus riscos e benefícios, mas sua perspectiva pode ser obscurecida por lembranças de fracassos passados ou por um desejo reprimido de redenção através de seu uso bem-sucedido. A manipulação dessas ferramentas, em um mundo onde a linha entre o avanço e a destruição é tênue, exige uma sabedoria que a equipe ainda está lutando para adquirir. Imagine a equipe encontrando um antigo drone de vigilância. Um indivíduo pode ver nele a oportunidade de mapear rotas seguras e identificar S, enquanto outro teme que a ativação do drone possa alertar os habitantes hostis das ruínas para sua presença, transformando-o em um chamariz fatal. Essa hesitação em utilizar o conhecimento passado, por medo de repetir os erros, paralisa o progresso e intensifica a sensação de aprisionamento. Por fim, a própria estrutura narrativa da busca pelo artefato pode refletir a fragmentação e a desordem do mundo. Em vez de uma progressão linear, a equipe pode ser forçada a revisitar locais já explorados, a lidar com informações contraditórias ou a seguir pistas falsas, cada reviravolta servindo como um reflexo das próprias falhas de planejamento e das decisões impulsivas que levaram ao colapso. A chuva ácida, que remodela a paisagem de forma implacável, também remodela a própria jornada, tornando cada passo uma luta contra a incerteza e a imprevisibilidade. A esperança de encontrar o artefato, em meio a essa desorientação constante, exige não apenas resiliência física, mas uma capacidade notável de adaptação e de reinterpretação da realidade, uma lição dura e dolorosa aprendida nas ruínas de um mundo que um dia chamaram de lar. Essa jornada não é apenas uma busca por um objeto, mas um processo de autodescoberta brutal, onde cada obstáculo superado e cada segredo desenterrado molda a equipe de maneiras imprevisíveis, aproximando-os ou afastando-os irrevogavelmente do objetivo final. A própria estrutura da narrativa, então, espelha a desintegração, transformando a busca em um espelho das falhas que os trouxeram até ali. A incessante precipitação ácida, que permeia a atmosfera e corrói a própria estrutura do mundo, atua como um catalisador para a emergência de novas formas de organização social e de sobrevivência, radicalmente distintas daquelas que precederam o colapso. Agora,
Imagine como a necessidade de abrigo e de proteção contra essa corrosão constante força os indivíduos a formar coletivos improvisados, onde as antigas noções de propriedade privada e de soberania individual são irrelevantes. Esses grupos, muitas vezes liderados por figuras pragmáticas, mas moralmente ambíguas, desenvolvem códigos de conduta próprios, forjados pela urgência e pela escassez. Pense em uma comunidade que se estabeleceu em torno de um antigo complexo industrial, onde a divisão de tarefas é estritamente baseada na capacidade de contribuir para a defesa e a manutenção do refúgio. Um indivíduo com conhecimentos de engenharia pode ser o responsável pela otimização dos sistemas de filtragem de ar, enquanto outro, com habilidades de combate, lidera as patrulhas de reconhecimento. Contudo, a contrapartida dessa nova ordem é a potencial emergência de sistemas de controle social rigorosos, onde a conformidade é exigida sob pena de ostracismo ou pior, uma vez que a coesão do grupo se torna a linha tênue entre a vida e a. Essa dinâmica, por sua vez, gera uma tensão latente entre a liberdade individual e a necessidade coletiva, um dilema que a equipe precisa navegar constantemente, onde cada escolha pode significar a diferença entre a unidade e a desintegração. Além disso, a busca incessante pelo artefato, que a princípio parecia um objetivo unificador, pode, paradoxalmente, gerar novas divisões internas baseadas na interpretação de dados fragmentados e na confiança em fontes de informação duvidosas. Considere a situação em que a equipe se depara com registros históricos que descrevem diferentes métodos de ativação do artefato, cada um com suas próprias exigências e potenciais consequências. Um membro, talvez um ex-cientista desacreditado, pode defender uma abordagem baseada em teorias marginais, enquanto outro, um pragmático ex-militar, insiste em um método mais direto e comprovado, mesmo que mais arriscado. Essa divergência de opiniões, alimentada pela incerteza e pelo medo, pode levar à formação de facções dentro da própria equipe, cada uma acreditando possuir a chave para a salvação, mas em conflito sobre qual caminho seguir. Essa fragmentação do propósito central enfraquece a capacidade coletiva de enfrentar os perigos externos, pois a energia que deveria ser direcionada para a missão é consumida por disputas internas. Por exemplo, a descoberta de um mapa antigo, com símbolos indecifráveis para a maioria, pode se tornar o ponto focal de uma intensa rivalidade. Um membro pode interpretar os símbolos como um caminho direto para o artefato, enquanto outros vê como uma armadilha elaborada. E uma terceira facção pode acreditar que os símbolos se referem a um ritual de purificação necessário antes mesmo de se aproximar do objetivo. Essa incapacidade de consenso sobre a própria natureza da verdade e do caminho a seguir paralisa a ação e expõe a fragilidade da confiança mútua. Ademais, a própria natureza da chuva ácida, que corrói não apenas a matéria, mas também a esperança, força os indivíduos a redefinirem seus conceitos de normalidade e de progresso. Agora, imagine como a busca pelo artefato, que promete uma possível reversão do colapso, se choca com a realidade cotidiana de adaptação a um ambiente cada vez mais hostil. Um indivíduo pode se tornar obcecado com a ideia de restaurar o passado, negligenciando as estratégias de sobrevivência necessárias no presente, enquanto outro pode abraçar a nova realidade, buscando otimizar seu modo de vida dentro das condições atuais, mesmo que isso signifique abandonar qualquer esperança de retorno a um estado anterior. Essa dicotomia de perspectivas, entre a nostalgia do que foi e a aceitação do que é, cria um atrito constante dentro da equipe, onde a visão de futuro de um pode ser vista como uma traição ou uma ilusão pelo outro. Pense, por exemplo, em um membro da equipe que, ao encontrar um antigo jardim botânico parcialmente preservado, vê nele a promessa de um futuro verde sustentável, um santuário para a vida renascer. Em contrapartida, outro membro, talvez um ex-engenheiro de segurança, pode enxergar nesse mesmo jardim um ponto vulnerável, um local de fácil emboscada, e defender sua destruição para a construção de uma fortificação mais segura. Essa disputa sobre o significado e o propósito dos poucos remanescentes de beleza e ordem em um mundo caótico revela as profundas divisões ideológicas que a catástrofe exacerbou, transformando a esperança em um campo de batalha ideológico e questionando a própria definição de progresso em um mundo pós-apocalíptico. Outro aspecto crucial a ser explorado é como a tecnologia remanescente, vestígios de um mundo que se autodestruiu, pode se tornar tanto uma ferramenta de salvação quanto um gatilho para novas catástrofes. Pense em como a equipe pode encontrar um antigo dispositivo de comunicação que, se reparado,
poderia permitir o contato com outras comunidades sobreviventes, mas que também pode atrair a atenção de facções hostis ou de perigos desconhecidos. A decisão de usar ou não essa tecnologia, e com que cautela, torna-se um dilema ético e estratégico. Um membro, talvez com um passado ligado ao desenvolvimento dessas tecnologias, pode ter uma compreensão mais profunda de seus riscos e benefícios, mas sua perspectiva pode ser obscurecida por lembranças de fracassos passados ou por um desejo reprimido de redenção através de seu uso bem-sucedido. A manipulação dessas ferramentas, em um mundo onde a linha entre o avanço e a destruição é tênue, exige uma sabedoria que a equipe ainda está lutando para adquirir. Imagine a equipe encontrando um antigo drone de vigilância. Um indivíduo pode ver nele a oportunidade de mapear rotas seguras e identificar enquanto outro teme que a ativação do drone possa alertar os habitantes hostis das ruínas para sua presença, transformando-o em um chamariz fatal. Essa hesitação em utilizar o conhecimento passado, por medo de repetir os erros, paralisa o progresso e intensifica a sensação de aprisionamento, pois a solução para um problema pode ser a semente de um novo desastre. Por fim, a própria estrutura narrativa da busca pelo artefato pode refletir a fragmentação e a desordem do mundo. Em vez de uma progressão linear, a equipe pode ser forçada a revisitar locais já explorados, a lidar com informações contraditórias ou a seguir pistas falsas, cada reviravolta servindo como um reflexo das próprias falhas de planejamento e das decisões impulsivas que levaram ao colapso. A chuva ácida, que remodela a paisagem de forma implacável, também remodela a própria jornada, tornando cada passo uma luta contra a incerteza e a imprevisibilidade. A esperança de encontrar o artefato, em meio a essa desorientação constante, exige não apenas resiliência física, mas uma capacidade notável de adaptação e de reinterpretação da realidade, uma lição dura e dolorosa aprendida nas ruínas de um mundo que um dia chamaram de lar. Essa jornada não é apenas uma busca por um objeto, mas um processo de autodescoberta brutal, onde cada obstáculo superado e cada segredo desenterrado molda a equipe de maneiras imprevisíveis, aproximando-os ou afastando-os irrevogavelmente do objetivo final. A própria estrutura da narrativa, então, espelha a desintegração, transformando a busca em um espelho das falhas que os trouxeram até ali, forçando-os a confrontar não apenas os perigos externos, mas a própria natureza caótica da existência em um mundo desfeito. A incessante precipitação ácida, que permeia a atmosfera e corrói a própria estrutura do mundo, atua como um catalisador para a emergência de novas formas de organização social e de sobrevivência, radicalmente distintas daquelas que precederam o colapso. Agora, imagine como a necessidade de abrigo e de proteção contra essa corrosão constante força os indivíduos a formar coletivos improvisados, onde as antigas noções de propriedade privada e de soberania individual são irrelevantes. Esses grupos, muitas vezes liderados por figuras pragmáticas, mas moralmente ambíguas, desenvolvem códigos de conduta próprios, forjados pela urgência e pela escassez. Pense em uma comunidade que se estabeleceu em torno de um antigo complexo industrial, onde a divisão de tarefas é estritamente baseada na capacidade de contribuir para a defesa e a manutenção do refúgio. Um indivíduo com conhecimentos de engenharia pode ser o responsável pela otimização dos sistemas de filtragem de ar, enquanto outro, com habilidades de combate, lidera as patrulhas de reconhecimento. Contudo, a contrapartida dessa nova ordem é a potencial emergência de sistemas de controle social rigorosos, onde a conformidade é exigida sob pena de ostracismo ou pior, uma vez que a coesão do grupo se torna a linha tênue entre a vida e a. Essa dinâmica, por sua vez, gera uma tensão latente entre a liberdade individual e a necessidade coletiva, um dilema que a equipe precisa navegar constantemente, onde cada escolha pode significar a diferença entre a unidade e a desintegração. Além disso, a busca incessante pelo artefato, que a princípio parecia um objetivo unificador, pode, paradoxalmente, gerar novas divisões internas baseadas na interpretação de dados fragmentados e na confiança em fontes de informação duvidosas. Considere a situação em que a equipe se depara com registros históricos que descrevem diferentes métodos de ativação do artefato, cada um com suas próprias exigências e potenciais consequências. Um membro, talvez um ex-cientista desacreditado, pode defender uma abordagem baseada em teorias marginais, enquanto outro, um pragmático ex-militar, insiste em um método mais direto e comprovado, mesmo que mais arriscado. Essa divergência de opiniões, alimentada pela incerteza e pelo medo,
pode levar à formação de facções dentro da própria equipe, cada uma acreditando possuir a chave para a salvação, mas em conflito sobre qual caminho seguir. Essa fragmentação do propósito central enfraquece a capacidade coletiva de enfrentar os perigos externos, pois a energia que deveria ser direcionada para a missão é consumida por disputas internas. Por exemplo, a descoberta de um mapa antigo, com símbolos indecifráveis para a maioria, pode se tornar o ponto focal de uma intensa rivalidade. Um membro pode interpretar os símbolos como um caminho direto para o artefato, enquanto outros vê como uma armadilha elaborada, e uma terceira facção pode acreditar que os símbolos se referem a um ritual de purificação necessário antes mesmo de se aproximar do objetivo. Essa incapacidade de consenso sobre a própria natureza da verdade e do caminho a seguir paralisa a ação e expõe a fragilidade da confiança mútua. Ademais, a própria natureza da chuva ácida, que corrói não apenas a matéria, mas também a esperança, força os indivíduos a redefinirem seus conceitos de normalidade e de progresso. Agora, imagine como a busca pelo artefato, que promete uma possível reversão do colapso, se choca com a realidade cotidiana de adaptação a um ambiente cada vez mais hostil. Um indivíduo pode se tornar obcecado com a ideia de restaurar o passado, negligenciando as estratégias de sobrevivência necessárias no presente, enquanto outro pode abraçar a nova realidade, buscando otimizar seu modo de vida dentro das condições atuais, mesmo que isso signifique abandonar qualquer esperança de retorno a um estado anterior. Essa dicotomia de perspectivas, entre a nostalgia do que foi e a aceitação do que é, cria um atrito constante dentro da equipe, onde a visão de futuro de um pode ser vista como uma traição ou uma ilusão pelo outro. Pense, por exemplo, em um membro da equipe que, ao encontrar um antigo jardim botânico parcialmente preservado, vê nele a promessa de um futuro verde e sustentável, um santuário para a vida renascer. Em contrapartida, outro membro, talvez um ex-engenheiro de segurança, pode enxergar nesse mesmo jardim um ponto vulnerável, um local de fácil emboscada, e defender sua destruição para a construção de uma fortificação mais segura. Essa disputa sobre o significado e o propósito dos poucos remanescentes de beleza e ordem em um mundo caótico revela as profundas divisões ideológicas que a catástrofe exacerbou, transformando a esperança em um campo de batalha ideológico e questionando a própria definição de progresso em um mundo pós-apocalíptico. Outro aspecto crucial a ser explorado é como a tecnologia remanescente, vestígios de um mundo que se autodestruiu, pode se tornar tanto uma ferramenta de salvação quanto um gatilho para novas catástrofes. Pense em como a equipe pode encontrar um antigo dispositivo de comunicação que, se reparado, poderia permitir o contato com outras comunidades sobreviventes, mas que também pode atrair a atenção de facções hostis ou de perigos desconhecidos. A decisão de usar ou não essa tecnologia, e com que cautela, torna-se um dilema ético e estratégico. Um membro, talvez com um passado ligado ao desenvolvimento dessas tecnologias, pode ter uma compreensão mais profunda de seus riscos e benefícios, mas sua perspectiva pode ser obscurecida por lembranças de fracassos passados ou por um desejo reprimido de redenção através de seu uso bem-sucedido. A manipulação dessas ferramentas, em um mundo onde a linha entre o avanço e a destruição é tênue, exige uma sabedoria que a equipe ainda está lutando para adquirir. Imagine a equipe encontrando um antigo drone de vigilância. Um indivíduo pode ver nele a oportunidade de mapear rotas seguras e identificar S, enquanto outro teme que a ativação do drone possa alertar os habitantes hostis das ruínas para a sua presença, transformando em um chamariz fatal. Essa hesitação em utilizar o conhecimento passado, por medo de repetir os erros, paralisa o progresso e intensifica a sensação de aprisionamento, pois a solução para um problema pode ser a semente de um novo desastre. Por fim, a própria estrutura narrativa da busca pelo artefato pode refletir a fragmentação e a desordem do mundo. Em vez de uma progressão linear, a equipe pode ser forçada a revisitar locais já explorados, a lidar com informações contraditórias ou a seguir pistas falsas, cada reviravolta servindo como um reflexo das próprias falhas de planejamento e das decisões impulsivas que levaram ao colapso. A chuva ácida, que remodela a paisagem de forma implacável, também remodela a própria jornada, tornando cada passo uma luta contra a incerteza e a imprevisibilidade. A esperança de encontrar o artefato, em meio a essa desorientação constante, exige não apenas resiliência física, mas uma capacidade notável de adaptação e de reinterpretação da realidade, uma lição dura e dolorosa aprendida nas ruínas de um mundo que um dia chamaram de lar.
Essa jornada não é apenas uma busca por um objeto, mas um processo de autodescoberta brutal, onde cada obstáculo superado e cada segredo desenterrado molda a equipe de maneiras imprevisíveis, aproximando-os ou afastando-os irrevogavelmente do objetivo final. A própria estrutura da narrativa, então, espelha a desintegração, transformando a busca em um espelho das falhas que os trouxeram até ali, forçando-os a confrontar não apenas os perigos externos, mas a própria natureza caótica da existência em um mundo desfeito. Ademais, a busca pelo artefato força a equipe a confrontar a natureza ilusória da normalidade e a fragilidade das estruturas de poder pré-existentes. Agora, considere como a constante exposição à decadência e à imprevisibilidade do mundo em colapso remodela a percepção do tempo e do espaço. O que antes era uma linha reta de progresso agora se desdobra em um labirinto de ciclos e repetições, onde o passado não é apenas uma memória, mas uma presença tangível que dita o presente. Pense em como a equipe pode se deparar repetidamente com os mesmos obstáculos, não por falta de avanço, mas porque o próprio ambiente parece conspirar para aprisioná-los em um loop temporal distorcido. Talvez a chuva ácida, em sua natureza cíclica e corrosiva, crie padrões de erosão que tornam caminhos familiares e reconhecíveis em questão de dias, forçando a equipe a reavaliar constantemente o que consideravam conhecimento do território. Essa instabilidade espacial e temporal intensifica a sensação de impotência e questiona a própria possibilidade de um futuro distinto do presente estagnado. Além disso, a equipe se vê forçada a desenvolver novas formas de comunicação e linguagem, adaptadas à escassez de recursos e à necessidade de transmitir informações de forma concisa e eficaz em ambientes hostis. Considere, por exemplo, a criação de um sistema de sinais manuais codificados para comunicação em meio ao barulho ensurdecedor das tempestades ácidas, ou o desenvolvimento de um jargão específico para descrever novas fenômenos ambientais que não possuíam nome no mundo anterior. Essa evolução linguística não é apenas um detalhe pitoresco, mas um reflexo da adaptação humana às circunstâncias extremas, onde a capacidade de compartilhar informações de forma rápida e segura pode ser a diferença entre a vida e a forma como a equipe se comunica, a precisão de suas descrições e a confiança que depositam em seus códigos compartilhados, tornam-se um termômetro da coesão e da eficácia do grupo. Outro aspecto crucial a ser explorado é como a busca pelo artefato força a equipe a confrontar a entropia não apenas do mundo físico, mas também da informação e do conhecimento. Pense em como os registros e dados coletados sobre o artefato são frequentemente incompletos, contraditórios ou corrompidos pela passagem do tempo e pela deterioração ambiental. A equipe precisa, portanto, empregar habilidades de inferência, dedução e até mesmo intuição para reconstruir um quadro coerente a partir de fragmentos dispersos. Um membro, talvez com uma formação em criptografia ou linguística, pode se tornar essencial na decifração de códigos antigos, enquanto o outro, com o histórico de pensamento lateral, pode ser capaz de conectar informações aparentemente díspares para revelar um padrão oculto. Essa batalha contra a desinformação e a degradação do conhecimento é tão vital quanto a luta contra os perigos físicos, pois um entendimento falho do artefato pode levar a consequências catastróficas. Por fim, a equipe é compelida a reavaliar seus próprios valores e crenças à luz das realidades brutais do mundo em colapso. O que antes eram princípios inabaláveis podem se tornar relativos diante da necessidade de sobrevivência. Considere um indivíduo que, em seu passado, prezava a honestidade acima de tudo, mas que agora se vê forçado a mentir ou enganar para proteger a equipe ou para obter suprimentos essenciais. Essa dissonância cognitiva, essa tensão entre a moralidade anterior e as exigências presentes, pode levar a profundos conflitos internos e questionamentos sobre a própria identidade. A busca pelo artefato, ao expô-los a situações extremas, força uma redefinição do que significa ser bom ou mal, justo ou injusto. Em um mundo onde as linhas entre essas definições se tornaram indistintas sob a chuva ácida da realidade. A redenção, se possível, virá não da adesão a um código moral rígido, mas da capacidade de adaptação e da busca por um equilíbrio precário em meio ao caos. A busca pelo artefato, mais do que uma jornada física, desvela um intrincado labirinto de dilemas éticos que desafiam a própria definição de sobrevivência. Agora, considere como isso se manifesta quando a equipe se depara com a possibilidade de obter informações cruciais sobre a localização do artefato em troca de um sacrifício que compromete a segurança de um grupo de inocentes que encontraram pelo caminho.
Essa encruzilhada moral não é uma questão de escolher entre o bem e o mal, mas entre males menores, forçando uma ponderação sobre o peso da responsabilidade coletiva versus a urgência da missão pessoal. A tentação de priorizar o objetivo principal, mesmo que isso signifique a condenação de outros, torna-se um teste severo à sua humanidade residual. Cada membro é confrontado com a possibilidade de se tornar o algoz, mesmo que involuntariamente, em nome de uma esperança que pode, em última instância, ser ilusória. Essa decisão, se tomada, não apenas os marcará para sempre, mas criará uma fissura intransponível na confiança mútua, transformando aliados em potenciais inimigos internos. Ademais, a própria natureza do ambiente hostil, com seus fenômenos climáticos imprevisíveis e a escassez de recursos básicos, impõe um ciclo implacável de estresse e privação. Essa condição constante de alerta e escassez não apenas afeta a capacidade física, mas também a cognição e o julgamento. Pense em como a fome persistente e a falta de sono podem distorcer a percepção da realidade, levando a decisões impulsivas e a uma diminuição da empatia. Um membro da equipe, em um momento de desespero absoluto, pode reivindicar para si o último suprimento de água, justificando sua ação como um ato de autopreservação necessário para a continuidade da missão, mesmo que isso coloque em risco a vida de um companheiro mais vulnerável. Essa reação instintiva, embora compreensível em um contexto de sobrevivência, expõe a fragilidade da moralidade quando confrontada com necessidades biológicas primárias, e revela como a linha entre a necessidade e o egoísmo pode se tornar perigosamente tênue. Outro aspecto crucial a ser explorado é a maneira como a equipe, ao tentar decifrar os segredos do artefato, pode inadvertidamente despertar forças ou entidades adormecidas no mundo em colapso. A busca por conhecimento, quando desprovida de cautela e respeito pelos mistérios que cercam o artefato, pode ter consequências imprevistas e aterradoras. Imagine que, ao tentar ativar o artefato com base em fragmentos de informações coletadas, a equipe, sem saber, desencadeia uma anomalia energética que atrai criaturas mutantes ou que altera a própria realidade local, tornando a jornada ainda mais perigosa. Esse evento não apenas introduz um novo conjunto de externas, mas também força a equipe a confrontar a sua própria ignorância e a arrogância que os levou a subestimar o poder do que buscavam. A necessidade de lidar com as consequências de suas próprias ações impensadas adiciona uma camada de culpa e responsabilidade que agrava o fardo que já carregam. Consequentemente, a dinâmica de poder dentro da equipe pode se tornar um reflexo distorcido das estruturas sociais que falharam em criar o mundo atual. À medida que a pressão aumenta e a esperança de salvação se torna mais tênue, indivíduos com tendências autoritárias podem tentar impor seu controle, justificando suas ações como necessárias para a ordem e a eficiência. Considere um cenário em que um líder de fato, com um histórico de comando, começa a tomar decisões unilaterais, ignorando as opiniões dos outros e punindo severamente qualquer dissidência. Essa imposição de vontade, embora possa parecer uma forma de manter a disciplina em um ambiente caótico, na verdade mina a colaboração e a confiança, transformando a equipe em um pequeno feudo onde o medo e a obediência cega substituem o respeito e a camaradagem. Essa escalada de autoritarismo, alimentada pelo desespero, é um testemunho sombrio de como os vícios do passado podem ressurgir mesmo nas circunstâncias mais extremas. Em contrapartida, a própria natureza da chuva ácida, que corrói tudo o que toca, pode ser interpretada metaforicamente como a corrosão da inocência e da esperança dentro da equipe. Cada gota que cai sobre eles não é apenas um elemento físico, mas um símbolo das perdas cumulativas, das desilusões e dos sacrifícios que foram forçados a fazer. Essa constante agressão ambiental serve como um lembrete tangível da fragilidade de sua existência e da inevitabilidade do declínio. Agora, pense em como essa exposição contínua à deterioração pode afetar a psique de indivíduos que já carregam o peso de erros passados. A esperança de redenção, que inicialmente os impulsionou, pode começar a parecer uma miragem distante, obscurecida pela realidade implacável de um mundo em constante colapso. Por fim, a busca pelo artefato, um objetivo aparentemente singular, pode, paradoxalmente, desviar a atenção das necessidades imediatas e da manutenção de um mínimo de bem-estar dentro da equipe. A obsessão com o objetivo final pode levar à negligência de cuidados básicos, como higiene, nutrição adequada ou descanso, fatores essenciais para a saúde física e mental a longo prazo. Imagine a equipe ignorando os sinais de uma doença emergente em um de seus membros,
ou desconsiderando a necessidade de um momento de descanso reparador, tudo em nome do progresso em direção ao artefato. Essa negligência, embora talvez justificada pela urgência da missão, pode ter consequências devastadoras, minando a capacidade da equipe de funcionar efetivamente e aumentando a vulnerabilidade a perigos externos e internos. A busca pelo artefato, em sua essência, força a equipe a confrontar a natureza ilusória da normalidade e a fragilidade das estruturas de poder pré-existentes. Agora, considere como a constante exposição à decadência e à imprevisibilidade do mundo em colapso remodela a percepção do tempo e do espaço. O que antes era uma linha reta de progresso agora se desdobra em um labirinto de ciclos e repetições, onde o passado não é apenas uma memória, mas uma presença tangível que dita o presente. Pense em como a equipe pode se deparar repetidamente com os mesmos obstáculos, não por falta de avanço, mas porque o próprio ambiente parece conspirar para aprisioná-los em um loop temporal distorcido. Talvez a chuva ácida, em sua natureza cíclica e corrosiva, crie padrões de erosão que tornam caminhos familiares e reconhecíveis em questão de dias, forçando a equipe a reavaliar constantemente o que consideravam conhecimento do território. Essa instabilidade espacial e temporal intensifica a sensação de impotência e questiona a própria possibilidade de um futuro distinto do presente estagnado, onde cada tentativa de sair de um ciclo parece apenas aprofundar o aprisionamento. Ademais, a equipe se vê forçada a desenvolver novas formas de comunicação e linguagem, adaptadas à escassez de recursos e à necessidade de transmitir informações de forma concisa e eficaz em ambientes hostis. Considere, por exemplo, a criação de um sistema de sinais manuais codificados para comunicação em meio ao barulho ensurdecedor das tempestades ácidas, ou o desenvolvimento de um jargão específico para descrever novas fenômenos ambientais que não possuíam nome no mundo anterior. Essa evolução linguística não é apenas um detalhe pitoresco, mas um reflexo da adaptação humana às circunstâncias extremas, onde a capacidade de compartilhar informações de forma rápida e segura pode ser a diferença entre a vida e a forma como a equipe se comunica, a precisão de suas descrições e a confiança que depositam em seus códigos compartilhados, tornam-se um termômetro da coesão e da eficácia do grupo, revelando como a linguagem se molda à necessidade, transformando sons e gestos em ferramentas de sobrevivência. Outro aspecto crucial a ser explorado é como a busca pelo artefato força a equipe a confrontar a entropia não apenas do mundo físico, mas também da informação e do conhecimento. Pense em como os registros e dados coletados sobre o artefato são frequentemente incompletos.
Yes,